Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Na gota de ontem, nós conversamos um pouco sobre essa experiência que deve brotar na mente e no coração de uma pessoa que busca a felicidade. E lendo esse Salmo primeiro, do versos 1 e 2, eu tentei explicar um pouco que, à medida que eu vou buscando a felicidade da vida, eu preciso desenvolver perguntas. E lendo na experiência com Salmos, a primeira pergunta é: quem está escrevendo aqui? A gente sabe que é Deus, mas quem é a pessoa que Deus está usando? No caso do primeiro Salmo, a gente acredita que é Davi. Eu falei da segunda pergunta: é por que escreveu? Por que esse Salmo foi escrito, né? Mas tem uma terceira pergunta que meu coração o tempo todo vem, mesmo nos momentos maiores dores da minha vida, eu fico me perguntando: por que eu tenho que olhar para os Salmos? Por quê? Para quê? As experiências são deles, não são minhas. E quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu percebo que esses Salmos podem me ajudar na construção da felicidade, porque eu posso aprender com as experiências de pessoas reais, que sofreram coisas talvez piores do que eu estou sofrendo. Eu posso encontrar nesses Salmos ajudas aos meus sentimentos, às minhas emoções, as minhas quebras, as minhas convicções de pensamento que são rígidas, a minha intelectualidade que às vezes precisa de um pouco de um tempero mais emotivo, as minhas emoções descontroladas que às vezes precisam de um raciocínio mais lógico, na minha relação com Deus, sem culpa, na minha vida de experiências de atentar para erros e pecados que às vezes são cometidos de forma tão corriqueira e tão cínica. Então, nessa terceira pergunta, o tempo todo, eu digo: se eu quiser ser bem-aventurado, se eu quiser encontrar felicidade, é preciso aprender com as experiências daquele povo que caminhou com Deus. Isso é muito forte. Não sei se vai fazer sentido para você, mas isso é muito forte para mim. Quando eu leio os Salmos, eu faço para mim uma terceira pergunta. À medida que leio esse primeiro Salmos, eu disse: Deus, caminho dos escarnecedores, caminho dos pecadores. Meu Deus, que negócio é esse? Que coisa estranha é essa? E quando eu leio os Salmos, eu fico: meu Deus do céu, que é isso, hein? Verdes pastos verdejantes, vale da sombra da morte. E aí eu começo nessa quarta pergunta, terceira pergunta, eu começo a me inquietar muito. Por que a vida tem tantas oscilações, hein? Por que a vida traz tantas dores? A gente sai de um momento de festa e daqui a pouco vem um problema. A gente sai de um momento tão bom, daqui a pouco vem uma notícia ruim. Gente, há uma deselegância, desculpa essa expressão, uma deselegância em viver. Por isso que eu preciso buscar essa felicidade em Deus, porque a vida ela é deselegante. A caminhada de viver é deselegante. Porque você sai de casa com tudo direitinho, daqui a pouco o pneu fura. Você sai com tudo certinho, daqui a pouco o trânsito aperta, você perde o voo. Você estava com uma pessoa, conversando com ela e deu risada, e talvez uma hora depois o telefone toca, chega uma mensagem: fulano morreu. A vida traz essas oscilações deselegantes. E eu tenho uma escolha: me surpreender todas as vezes ou aceitar que a vida é assim e buscar a felicidade enquanto é tempo. E a felicidade não está num lugar, está em Jesus. Então, por que a vida traz tantas oscilações? Essa pergunta me deixa com muita graça no coração. A vida traz alegrias e tristezas, altos e baixos. Mas eu também me deparo nessa construção do que eu estou trazendo como busca para a felicidade, principalmente quando esse salmista diz que há uma pessoa com a capacidade de pegar, de absorver conselhos. Olha que coisa interessante. É conselho dos ímpios. Então, o que vai me trazer à existência essa quinta pergunta é: peraí, o que eu vou achar nesses salmos? Manipulando, mexendo em tanto lixo emocional das pessoas, em tantas vitórias das pessoas. O que eu vou achar nesses salmos? Aí, gente, eu começo a perceber que, de repente, eu leio e vejo um salmista irado, pedindo a Deus para matar alguém. Daqui a pouco eu vejo uma linda poesia. Daqui a pouco eu vejo um grupo cantando numa diáspora, numa caminhada, numa procissão, como o Salmo 120 em diante. Gente, é incrível como eu encontro lei, como eu encontro
graça de Deus, como eu encontro teologia, como eu encontro canções, como eu encontro vidas abertas, expressões dos sentimentos mais reais. E aí eu chego à conclusão de que essa última pergunta me leva a crer que talvez encontrar a felicidade, mais tipificadamente falando, na pessoa de Jesus, é conhecer mais a palavra dele. E na gota de hoje eu venho te clamar, por favor, se você quiser encontrar felicidade, conheça mais a Jesus através da palavra dele. Senhor, obrigado, Pai, por essa gota, pela tua graça. Que essas 5 perguntas nos ajudem à medida que vamos manipulando a palavra de Deus, a nos envolver de tal forma que eu ouça claramente a voz de Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal.